Olá, eu sou Sônia Rodrigues, escritora e roteirista, e esse é o segundo episódio do podcast com o neurocirurgião e escritor Dr. Paulo Niemeyer Filho. Ele está nos contando sobre o seu livro No Labirinto do Cérebro, e nesse episódio nós vamos falar sobre a hipófise e sobre as cirurgias intrauterinas. Dr. Paulo, a questão da glândula mestra e o impacto que ela tem no nosso corpo me impressionou muito no Labirinto do Cérebro. Poderia nos explicar o que é a hipófise e falar um pouco dos casos que estão no livro? A hipófise é uma glândula de 1 centímetro que fica na base do crânio, embaixo do cérebro. E ela se comunica diretamente com o cérebro através de uma haste chamada haste hipofisária. Então o cérebro manda um prolongamento que vai se comunicar com a hipófise. E a hipófise, ela comanda todas as outras glândulas do organismo. Então, por isso se chama glândula mestra. Apesar de ter 1 centímetro, ela faz uma diferença enorme. Ela é a mestra. Então, as doenças da hipófise, elas podem ser apenas provocar uma diminuição do funcionamento de outras glândulas, se ela não está funcionando, mas pode produzir um excesso também, se ela está hiperativa. Então, algumas doenças da hipófise, alguns tumores da hipófise, produzem hormônios e criam, então, verdadeiras deformações. Quer dizer, há tumores da hipófise que produzem cortisona, e a pessoa fica como se estivesse tomando cortisona, com todas as deformidades, ou com rosto de lua, desenvolve giba, estrias, atrofia, os braços afinam, as pernas afinam, e ficam totalmente deformados, como se estivessem tomando cortisona, e na realidade eles têm um tumor que produz a cortisona. Essas glândulas também podem produzir hormônio do crescimento, que é produzido pela hipófise. E quando nós vemos, às vezes no jornal, o maior homem do mundo, 2 metros e tanto, você pode ter certeza que ele tem um tumor de hipófise, você pode fazer o diagnóstico à distância. Quer dizer, são tumores que se formaram durante a adolescência, numa fase de crescimento, e aquela criança dispara a crescer e vira um gigante. Quando o tumor produtor de hormônio do crescimento surge, já numa fase adulta, em que os ossos já estão consolidados, então vão se formando deformidades. O queixo vai aumentando, os lábios aumentam, os dedos ficam grossos, a voz muda. É o que a gente chama de acromegalia. Então ele fica com as características deformadas e acentuadas. E são diagnósticos que a gente faz na rua, só de olhar. Então esses tumores, eles não são só produtores de deformidade, porque todos esses hormônios em excesso funcionam como ferrugem, atacam o coração, no caso da cortisona traz osteoporose, enfim, traz uma série de outros problemas que vão limitar a sua vida. Então são doenças graves que são diagnosticadas, na maioria das vezes, pelas deformidades que criam, mas que têm que ser tratadas com toda violência no sentido de intensidade, porque são doenças que têm consequências a longo prazo. Eu conto no livro, para chamar a atenção exatamente para isso, de um caso que eu, uma vez numa viagem a Nova York, eu no aeroporto cheguei cedo, o avião chegava às 6 da manhã, e eu cruzo no corredor no aeroporto com um sujeito enorme, era um monstro. Ele deve ter tido um tumor que começou na adolescência, ele ficou enorme, e depois na fase adulta ele virou acromegálico. Então ele parecia o monstro da Bela e a Fera, né? Igual. E eu fiquei até andando atrás dele, vendo aquela coisa que acho que as pessoas não se davam conta, mas para mim estava claro que era um tumor de hipófise que merecia ser fotografado e publicado num livro de doenças da hipófise. E fui pro hotel com aquela coisa na cabeça. E mais tarde, ali, desarrumando a mala no hotel, televisão ligada, estava tendo um programa de luta, aquelas lutas fantasiosas, que antigamente chamavam de telequete. E aí eles anunciam, e agora o leão das montanhas, o monstro não sei da onde e tal. Quando eu olho, era ele. Quer dizer, ele estava chegando em Nova York para participar de um programa de televisão de luta livre e fantasiado de alguma coisa da montanha, com umas roupas de couro, uns panos de couro envolvendo. E então ele ganhava a vida com a doença. E isso a gente vê no circo, a mulher barbada, o gigante. E essas deformidades são todas provenientes da hipófise. E mesmo aqueles que não crescem também, né? Os meninos que têm uma deficiência da hipófise não crescem. Então você vê um menino de 18 anos com aspecto de 7 anos de idade, ele não cresce, não tem barba, ele é uma criança, mas ele já tem 18 anos.
Então a hipófise ela é uma glândula de 1 centímetro, mas que daria para escrever muitos livros sobre tudo que ela pode causar. E quanto à sexualidade humana, a hipófise pode causar alguma alteração? A hipófise produz uma quantidade enorme de hormônios que influem na atividade sexual. E algumas doenças da hipófise, alguns tumores, podem provocar a queda da testosterona no homem, ou podem provocar um aumento da prolactina, que é um hormônio que está elevado durante a amamentação e que também inibe a ovulação e é uma das causas de infertilidade. Então, às vezes nós vemos mulheres jovens que estão em amenorreia, quer dizer, há uma interrupção da menstruação sem causa aparente, e ao mesmo tempo as mamas ficam engurgitadas e começa a vazar leite, sem que elas estejam grávidas. Então a gente chama isso de uma síndrome de galactorreia-amenorreia, quer dizer, a produção de leite, que é a galactorreia, e a amenorreia, que é a interrupção da menstruação. Então uma mulher que tem uma galactorreia-amenorreia, sem estar grávida, ela tem que correr para dosar esse hormônio que chama-se prolactina, e que é produzido por tumores da hipófise. Então nós temos a hipófise pode produzir cortisona, pode produzir hormônio do crescimento e pode também produzir a prolactina em excesso. E isso é uma causa de infertilidade. Muitas vezes nós vemos mulheres que não conseguem engravidar e vai ver está com a prolactina elevada. Então esse é um dos poucos tumores da hipófise que pode ser tratado com remédio, quer dizer, existem medicações que podem reverter esse adenoma, esse tumor hipofisário, baixar a prolactina e a mulher volta a ficar fértil, e aliás extremamente fértil. E nos homens é uma das causas de impotência. Então no homem é mais difícil o diagnóstico porque até por preconceitos machistas, o homem sempre demora mais a confessar essa dificuldade e a procurar uma ajuda. Mas a primeira coisa que se faz é procurar o porquê que a testosterona está baixa. E muitas vezes está baixa porque a prolactina está alta. A prolactina sobe e inibe a produção de testosterona. Então a hipófise tem um controle amplo sobre toda essa atividade sexual. E corrigindo o nível da prolactina, a testosterona naturalmente volta ao seu normal e o problema da impotência está superado. E eu me lembro, há muitos anos atrás, logo que começamos a operar a hipófise, eu tive a oportunidade de operar uma jovem que tinha um pequeno tumor da hipófise que produzia prolactina, ela não conseguia engravidar há anos, e ela finalmente engravidou e deu o nome de Paulo para o menino. Então eu fiquei ali homenageado naquela gravidez que eu pude colaborar para que acontecesse. E hoje esses prolactinomas, esses tumores produtores de prolactinas, raramente têm necessidade de operar e a maioria resolve com remédio. No caso dos homens, é comum que os urologistas peçam uma dosagem de prolactina no check-up? Não, como rotina não. Mas se a prolactina se a testosterona estiver muito baixa, tem que procurar não basta repor. É muito comum isso. A testosterona está baixa, ele corre para tomar uma injeção de testosterona. Mas isso não é a solução. Ele tem que procurar saber por que a testosterona está baixa. Então tem que ir a um endocrinologista que certamente pedirá uma dosagem da prolactina e vai fazer toda uma avaliação da hipófise. Entendi. E, doutor Paulo, tem alguma outra coisa que o senhor queira destacar na hipófise, que eu esqueci de perguntar, porque eu acho tão apaixonante esse assunto, a hipófise. É uma glândula que tem apesar de ter 1 centímetro, ela tem uma função muito ampla. E basta dizer que existe uma atividade, uma especialidade médica, que é a neuroendocrinologia, ou seja, é uma especialidade que une o neurocirurgião, que é quem opera, ao endocrinologista, que é especializado em hipófise. Então nós temos endocrinologistas que são especializados nessa pequena glândula de 1 centímetro, que é uma glândula que pode levar a uma deformidade, a uma destruição da vida da pessoa se não estiver bem conduzida. Nós vimos na doença de Cushing, nós falamos muito nas deformidades que o aumento da cortisona produz, mas também na parte psíquica, esses doentes muitas vezes entram em surto. Não é raro que o índice de suicídios em doentes com Cushing é enorme pelo surto que a cortisona pode provocar.
Então são doenças graves e que têm cura se forem diagnosticadas adequadamente e tratados como deve ser tratados. Vocês lá no Instituto do Cérebro, no Instituto Estadual do Cérebro, já operaram uma quantidade enorme, né? Nesses 8 anos nós já passamos de 1.000 casos de hipófises operadas, que é um movimento bastante grande, é uma referência nacional, quer dizer, nós recebemos doentes de todo canto com tumores de hipófise, porque a decisão de como tratar, o que fazer, não depende só do cirurgião, de fazer um exame e ver que tem um tumor. Esse doente tem que ser avaliado do ponto de vista hormonal, amplamente, ver exatamente que tipo de tumor ele tem, já que alguns podem ser tratados com remédio. E o pós-operatório depende também de uma reposição hormonal adequada, então tem que haver uma equipe multidisciplinar para tratar as doenças da hipófise, essa pequena glândula de 1 centímetro. Você pode, para encerrar essa coisa da hipófise, você pode contar a história da mãe que levou? Eu acho no livro, no Labirinto do Cérebro, eu acho assim tão importante essa história, porque na ficção, quando tem um caso assim da mãe super ligada, né, aos filhos, ao filho homem, enfim, aos filhos homens, parece que o escritor inventou aquilo, né? Quer dizer, que aquilo é um delírio, né? Por exemplo, Álbum de Família, a peça do meu pai. Parece que aquele tipo de mãe ali foi uma invenção da cabeça de Nelson Rodrigues, uma hipérbole qualquer. Mas então eu queria que você contasse a história desse menino, que eu acho bem emblemática de como o sentimento materno pode ser exagerado. Isso aconteceu na Santa Casa, muitos anos atrás, e a Santa Casa é um hospital que só recebia pessoas assim, muito simples, sem plano de saúde. Na época não tinha o SUS, e essa mãe veio com o filho, veio de Manaus, e nem sei se foi de Manaus, mas ainda do interior, do Amazonas, trazendo um filho com esse problema. Quer dizer, o filho já tinha 19, 20 anos e parecia ter 7 anos de idade. Não tinha puberdade e com voz fina de criança, era um menininho. E ele tinha um tumor nessa região e ela veio porque ele estava já perdendo a visão, porque é comum os tumores dessa região que comprimam nervos ópticos e as crianças vão perdendo a visão. E então conversamos com a mãe, disse, olha, ele tem que operar, ele está no momento que ainda pode recuperar a visão, e depois nós vamos fazer um tratamento hormonal, e ele vai então crescer, e vai poder levar a vida dele. E a mãe ficou ouvindo aquilo, balançando a cabeça, assim, no sinal de sim, até que quando falamos na parte hormonal, ela disse, mas doutor, ele vai ter interesse em mulheres? Aí eu achei que ela tinha finalmente entendido, disse, claro que vai ficar um homem normal. Ela disse, não, doutor, então eu vou embora, eu vou levar meu filho, porque eu não criei ele para dar para outras. E ela levou o filho embora e não deixou tratar. Então essa história foi assim, chocante, né? Do ponto de vista humano, psicológico. E essa mãe, que há 20 anos tratava aquele filho, que era só dela, né? Ela não queria dividir de jeito nenhum e impediu o tratamento e se recusou, mesmo sabendo que o menino não podia perder a visão. E levou ele embora. É impressionante. É impressionante. Então, essa região da hipófise tem esse poder. Esse poder. Quer dizer, não é que fique anão, é diferente. O nanismo tem deformidade do nanismo. Isso não, é uma criança. Ele fica, se não tem nenhuma deformidade, ele apenas não amadurece. Não cresce, não tem puberdade. Não tem puberdade. Impressionante. Essa história eu li, eu fiquei assim, pasma, porque essa é uma frase da mãe, da dona Senhorinha, em Álbum de Família. Não criei meus filhos para outras mulheres. Aí você escuta uma mãe dizer isso. Dizendo isso. É impressionante. Pois é. Outra coisa que me impressionou muito no seu livro, no Labirinto do Cérebro, foi a notícia das cirurgias intrauterinas, né? Porque eu assisti uma série médica estrangeira, acho que até da BBC, Cirurgiões Fabulosos, que trata de cirurgia intrauterina. Mas no Instituto do Cérebro, as cirurgias intrauterinas já fazem parte da rotina, né? É verdade. A cirurgia intrauterina
o conceito surgiu com o desenvolvimento do ultrassom. Quer dizer, quando o ultrassom se tornou um exame de rotina, quer dizer, as grávidas passaram a fazer ultrassom a toda hora, passou-se a diagnosticar malformações durante a vida fetal, coisas que antes só se sabia quando a criança nascia. E então, por exemplo, a hidrocefalia, a meningocele, que é a malformação do sistema nervoso mais comum que existe. Então, essa mielomeningocele é uma malformação que ocorre na medula, na coluna, em que a parte óssea da coluna não se fecha e a medula fica exposta ao líquido amniótico. E esse é um defeito que a criança nasce paraplégica e enfim, com uma sequela para o resto da vida. E, no entanto, se ela for corrigida ainda intrauterina, você reduz em 50% o risco dessas crianças ficarem com uma sequela mais grave. Então, há um momento, quer dizer, esse defeito do fechamento da medula se dá por volta do 25º dia, 26º dia do desenvolvimento fetal. Mas nessa fase é tudo muito pequeno, o útero é pequeno, o feto é muito pequeno, então você desconfia já ali pelo ultrassom de que possa ter havido esse defeito de fechamento, mas é preciso esperar um pouco para que se confirme e que possa fazer o fechamento. Então a cirurgia é feita por volta do 5º mês, por volta de 20 e poucas semanas, tem que ser antes de 26 semanas, e então o diagnóstico é feito por ultrassom, é visto que há um defeito no fechamento da medula, e então aquele contato da medula com líquido amniótico vai piorar ainda mais a situação. Quer dizer, há um defeito, há uma lesão já no momento que não se fecha, mas se deixar aberto aquilo vai piorar. Então, por volta do 5º mês, essas pacientes são diagnosticadas, enfim, na maternidade escola, em outras maternidades, e são encaminhadas para o instituto, e lá então o ginecologista obstetra exterioriza o útero, põe o útero para fora e abre o útero, e guiado pelo ultrassom, abre exatamente em cima de onde está o defeito do feto. E o neurocirurgião então entra com o microscópio e faz o fechamento, a correção desse defeito. Então, com isso, o útero é colocado de volta e a criança vai nascer normalmente depois. Algumas por cesárea, outras não. E pelo menos 50% dessas crianças nascem mexendo as perninhas. Então, é uma cirurgia que não resolve 100% dos casos, mas pelo menos 50% das crianças que vão ficar paraplégicas e com todas as sequelas de uma perda de movimento e de controle urinário vão ficar livres disso. Além de que essas crianças, a grande maioria, nos primeiros anos de vida, desenvolve hidrocefalia, enfim, uma série de outras doenças, medula ancorada, que são complicações secundárias dessa mielomeningocele. Essa mielomeningocele é uma malformação que uma das causas principais é a falta de ácido fólico. Então, por isso que se recomenda tanto às mães, as mulheres que vão engravidar, que comecem a tomar ácido fólico com antecedência. E o Brasil, então a incidência dessa malformação é muito grande nos países em desenvolvimento, nos países com pouco recurso, uma população carente que não tem conhecimento e muitas vezes malnutrida. Então, o Brasil já esteve algumas décadas atrás entre os mais afetados. E houve uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que a Anvisa determinou que fosse cumprida, que é beneficiar a farinha de trigo e a farinha de milho com ácido fólico. Então, essa população toda que se alimenta, que usa muita farinha, está protegida pela adição, pelo enriquecimento da farinha com ácido fólico. E com isso o Brasil saiu da lista dos países que tinham uma alta incidência de mielomeningocele. Isso diminuiu muito. Foi uma medida extremamente importante que foi tomada no país. Então, o tratamento deve ser preventivo, mas quando isso passa e ocorre a malformação, nós temos que tentar resolver isso ainda dentro da vida uterina. E isso tem sido feito no Instituto quase que semanalmente. É uma cirurgia bastante corrente, quer dizer, talvez eu acredito que seja o único lugar no Rio que faça isso no serviço público, e é uma cirurgia feita pelos neurocirurgiões pediátricos,
que já tem uma experiência bastante significativa. E isso é uma cirurgia feita por uma equipe multidisciplinar. Os obstetras participam, eles fazem a parte de exteriorizar o útero e abrir o útero no ponto exato onde está, nas costas do feto. Enfim, é uma cirurgia bastante técnica. E, Dr. Paulo, existe possibilidade de corrigir, de identificar e corrigir hidrocefalia no feto? A hidrocefalia começou a ser tratada também, mas sem o mesmo resultado. Então, a hidrocefalia ainda é uma tentativa, mas ainda não se tem um resultado muito bom. Quer dizer, a hidrocefalia consistia em colocar um catéter dentro do ventrículo, drenando para dentro do líquido amniótico, mas, enfim, ainda não tem uma solução perfeita. Então, essas crianças são operadas assim, logo que nascem, nas primeiras horas, primeiros dias, são operadas, mas ainda não se tem uma solução tão boa para operar intrauterino. Mas a mielomeningocele já está bem padronizado. Esse foi o segundo episódio do podcast No Labirinto do Cérebro. E Dr. Paulo Niemeyer Filho nos falou um pouco sobre a hipófise e sobre as cirurgias intrauterinas. A entrevista desse podcast é feita por mim, Sônia Rodrigues, pesquisa adicional de Clara Henriques e produção do Estúdio Rastro. Patrocínio exclusivo da General Electric Healthcare. No próximo episódio, ouviremos o Dr. Paulo nos falando sobre a doença de Parkinson, sobre as distonias e sobre as neurocirurgias funcionais. Não percam!